Quero reiterar a minha alegria de estar participando desse seminário sobre justiça fiscal, mas estamos aqui falando de muitas injustiças fiscais, sobre desigualdades e também desenvolvimento. Eu vou tratar, nesta parte aqui, poderia ligar me orientar ali o cronômetro? Sobre desenvolvimento no estado do Pará. Quando eu comecei a fazer a minha tese de doutorado, que o professor Fernando me orientou, eu estudei o desenvolvimento econômico nacional. Uma perspectiva crítica, uma base teórica fundamentada na literatura crítica, e mostrando, sim, quais são os instrumentos de política de desenvolvimento econômico. Se eu perguntar, Charles, o que é desenvolvimento? Ele vai me dar uma resposta. Se eu perguntar, Catete, o que é desenvolvimento? Ele vai me dar uma outra resposta. Se eu perguntar, Eli, o que é desenvolvimento? Ele vai me dar outras respostas que podem coincidir ou que podem não coincidir. Ele é muito amplo. Se eu ler o livro do Amartya Sen, Desenvolvimento com Liberdade, o que é desenvolvimento? É liberdade, é democracia. O desenvolvimento só acontece quando você tem uma democracia plena, quando você tem liberdade. Se eu perguntar para o Celso Furtado, que é o maior economista brasileiro, que faleceu em 2015, um dos maiores economistas latino-americanos, o que é desenvolvimento econômico? É progresso técnico, é complexidade econômica, é encadeamento, é grande indústria. Mas tem um outro autor, que eu não estou recordando agora o nome dele aqui, que é um norte-americano, que ele fala assim, olha, as economias mais estáveis são aquelas economias não democráticas. Que ele olha para a China e olha para a Rússia. São economias que têm um regime mais fechado, mas economias não tão democráticas, são as economias mais estáveis que tem do que a economia norte-americana, que tem uma estabilidade política muito grande, do que a economia brasileira, que é democrática, tem uma estabilidade política muito grande. Então, o desenvolvimento se vem através de um regime econômico mais fechado e mais duro. Então, existe uma infinidade de concepções do que é desenvolvimento. E na minha tese de doutorado, e também no livro, que será lançado logo em seguida, eu pesquisei um ponto de política de desenvolvimento econômico e desenvolvimento regional, que são os incentivos fiscais, ou a política de renúncia de receita, ou os benefícios fiscais, ou como eu chamo no livro, uma macroestrutura fiscal de financiamento, que ela é constituída por múltiplas estruturas fiscais. O que são essas múltiplas estruturas fiscais? É anistia, é remissão, é redução de base de cálculo, é crédito presumido, é crédito outorgado. Então, eu disse, todos esses instrumentos, eles formam uma grande macroestrutura e essas múltiplas estruturas de fiscais de financiamento. E aí eu trato de problematizar o desenvolvimento regional, mostrar que o incentivo fiscal ele não é um instrumento de desenvolvimento regional, como se vê na narrativa oficial. Historicamente, a política regional ela começou no final dos anos 50 com o GTDN, que é o Grupo de Trabalho de Desenvolvimento Nordeste, o GTDN, né, do Grupo de Trabalho. E, a partir desse grupo de trabalho, coordenado pelo Celso Furtado, criou-se a Superintendência de Desenvolvimento Regional do Nordeste. Então, a política regional, como comentou o professor Fernando, sempre esteve ligada, direta e indiretamente, às regiões mais periféricas do país, sobretudo o Nordeste e depois o Norte, com a criação da Sudã. Então, essa perspectiva, pensar a política regional através de instrumentos fiscais de desenvolvimento. Então, naquele período, quando se pensou a política fiscal, pensou, olha, nós vamos conceder incentivo de imposto de renda, de IPI e demais instrumentos, única e exclusivamente para essas regiões mais periféricas, para tirar o capital, a indústria de São Paulo, de Minas Gerais e Rio de Janeiro, e levar para essas regiões para ter um pouco mais de complexidade industrial. Então, o incentivo pensado única e exclusivamente para as regiões periféricas do país. Só que, com o passar do tempo, a gente verifica o quê? O incentivo perdeu esse caráter regional. Hoje, o incentivo fiscal da União ele é muito mais concentrado em São Paulo do que no Norte e Nordeste junto. O incentivo do Estado de Pará está muito mais concentrado aonde? Onde está a complexidade industrial, que é o quê? Belém e algumas outras regiões. Então, o incentivo fiscal ele está desigualmente distribuído no território
Por isso que nós temos aquilo que o Chico de Oliveira escreve num livro que é Brasil, uma elegia para uma religião, que é um desenvolvimento regional, desigual, fomentado por uma política pública, uma política de Estado, que corrobora cotidianamente com o desenvolvimento desigual. Então, feito essa breve apresentação, então, como as regiões territorialmente menos dinâmicas são incapazes de se desenvolver endogenamente, de fazerem políticas com a sua autonomia relativa, com a sua independência estatal, o Estado do Pará, como o Estado de São Paulo, o Estado do Rio de Janeiro, a totalidade dos estados brasileiros, criaram um conjunto de programas, planos e metas de incentivos fiscais com a expectativa de alavancar o desenvolvimento dessas regiões. Então, o Estado presente, através do Leviatã, seja com crédito subsidiado pelos bancos públicos, seja com os programas de incentivos fiscais, vai intervir no território para alavancar e estimular toda uma economia local que ela possa se tornar mais complexa, mais dinâmica. Porque, como já disse Adam Smith, que é um bom liberal, semana passada eu estava relendo o livro dele, o que ele fala? Olha, as regiões, os países que têm maior complexidade industrial, que têm maior divisão social do trabalho, um país rico é aquele país que tem indústria, que tem complexidade. Não é a agricultura, não é a soja, não é a pecuária de corte, não é a extração de minério, é a complexidade industrial que vai fazer o encadeamento. Então, essa perspectiva dessa política industrial, ela está voltada única e exclusivamente para a indústria, não para o comércio, não para o serviço. E nessa perspectiva, a canalização de recursos tributários renunciados para o investimento privado, porque você dá um incentivo, o empresário deixa de recolher esse tributo, com a expectativa de tornar esse não recolhimento de tributo em investimento. As regiões com menor grau de desenvolvimento, volta-se para reduzir custo de produção, para ampliar a infraestrutura social e básica, de modo a financiar novos negócios e geração de emprego. Então, isso é a finalidade pretérita de quando se criou instrumentos fiscais de desenvolvimento. Na apresentação passada, a gente viu que a União, ela criou, e depois, nos anos 80, ela começou a desmontar todos esses programas de incentivos fiscais e transferiu para os estados através da política de ICMS. Então, a integração produtiva do território, que era um território isolados, pequenas ilhas, foram se integrando à totalidade do território nacional, os incentivos fiscais foram determinantes para que os estados do Nordeste se integrassem com a base produtiva de São Paulo, de Minas Gerais, de Rio de Janeiro, e com a totalidade do território. Então, porque era uma finalidade única e exclusiva para as regiões periféricas. Então, a integração produtiva e territorial das regiões que apresentam menor grau de desenvolvimento é um dos caminhos para garantir um patamar de equidade na distribuição geográfica da riqueza. Então, nessa perspectiva, podemos entender o incentivo fiscal como um desenvolvimento. Porém, a integração produtiva e territorial das regiões que apresentam menor grau de desenvolvimento é um instrumento para garantir um patamar de equidade na distribuição. Porém, o que a gente verifica? Nos anos 90, com a globalização, depois com as cadeias globais de valor, com a financiarização da riqueza, todas essas empresas que a Thalita apresentou no Atlas da Dívida Ativa são empresas financiarizadas, que têm ações na Bolsa de Valores de Nova York, tem ações na Bolsa de Valores de São Paulo. São empresas financiarizadas com alta complexidade e encadeamento. Porém, nessa perspectiva de política regional, de globalização, de desenvolvimento, o que a gente verifica nos anos 80 e nos anos 90 e pós-anos 2000? Uma assimetria na distribuição de recursos renunciados entre as diversas regiões de integração. Por exemplo, aqui no estado do Pará. A maior parte dos recursos se concentra na região metropolitana de Belém, em detrimento das regiões situadas no interior do estado. Então, a política de incentivo fiscal, que era um instrumento regional de desenvolvimento das regiões periféricas, foram se pulverizando para as regiões de maior grau de complexidade. É aquela máxima, o capital, ele atrai capital. Se o Estado não intervir, se o Estado não atuar,
vai concentrar e centralizar cada vez mais riquezas nas regiões com maior grau de complexidade. A política regional é para fazer essa desconcentração produtiva, essa desconcentração econômica com a totalidade do território. Mas como está estruturada a política pública, né, aquela lógica máxima da mão invisível do mercado, o mercado vai coordenando, vai regulamentando, o Estado mínimo não quer a intervenção do Estado, isso vai produzindo desigualdades, isso vai reproduzindo a desigualdade econômica, social e regional. Somente o Estado, através de uma política coordenada, pode fazer o desenvolvimento econômico regional, porque o capital vai onde ele bem quer ir, onde dá maior rentabilidade. Ele quer proximidade com o porto, ele quer proximidade com o aeroporto, ele quer onde tem encadeamento perto de produtividade, ele quer um sistema onde tem energia, onde tem infraestrutura. Então, o capital atrai capital. E é função do Estado pensar uma política para aquelas regiões que não têm grau de complexidade. Nessa perspectiva, os incentivos fiscais da região metropolitana de Belém concentram 43% de toda a isenção fiscal. Se a gente pegar os Carajás, 8, Tocantins, Tapajós, Araguaia, a gente fez uma tabela aqui que mostra essa tabela, como comentei. Eu peguei todas as LDO do Estado do Pará, imprimi todas elas de 2005 até 2020. Gerei um volume grande de papel, porque eu ainda sou analógico, eu não consigo trabalhar olhando para a tela ali, eu preciso anotar, preciso riscar, eu preciso ver os balanços, né? Agora eu estou com uma dificuldade enorme, porque o Diário Oficial é tudo eletrônico, eu tenho dificuldade de ver eletrônico, não tenho tanta familiaridade. Eu imprimi todos os relatórios e fui coletando os dados e as informações, e fui, a partir disso, construindo correlações, construindo tabelas, construindo mapas, construindo os gráficos, construindo quadros para ver como é que era a política de desenvolvimento regional do Estado do Pará. Nesse 1 ano e meio, eu tive a oportunidade de estudar vários relatórios do Tribunal de Contas, vários relatórios do Ministério Público de Contas, do Tribunal de Contas, alguns relatórios da Secretaria de Fazenda e alguns outros artigos acadêmicos sobre a economia do Estado do Pará. E o que a gente verifica? Onde está o incentivo fiscal do Pará? Onde ele se concentra? Em poucas e grandes regiões. Isso é um desenvolvimento regional? Isso é equidade? Isso é justiça fiscal? Isso é justiça tributária? Tudo bem, Belém concentra a maior parte da população, concentra a maior parte da atividade econômica, está concentrada aqui. Mas o incentivo ele está pulverizado com a totalidade do território. O incentivo fiscal não tem mais a finalidade de desenvolver uma região periférica, porque ele está pulverizado com todo. Então, nessa perspectiva, o incentivo fiscal perdeu o seu caráter regional. Tornou-se um instrumento de acumulação, um instrumento de valorização do valor, acima da política regional. Então, o incentivo fiscal não é mais sinônimo, não se correlaciona mais com essa perspectiva de desenvolvimento. Isso o que há? É assimetria. Isso produz desigualdades. Então, como diz, alguns podem gostar, outros podem não gostar, mas nós temos que ler aqueles autores, por exemplo, Trotsky, muitos se enquadram como um comunista, pode gostar ou não gostar dele, mas tem que ler a totalidade da obra. Você pode gostar ou não gostar de Marx, mas você tem que ler a totalidade da obra para entender. Você pode gostar de Adam Smith ou não gostar, que é um liberal, um bom liberal. Você pode não gostar, mas você tem que ler para criticar, não apenas de um post de Instagram, um post de Facebook, ou um post de Twitter. Você tem que entender a complexidade desse autor. E o Trotsky, quando ele escreve a história da Revolução Russa, ele fala assim, olha, o desenvolvimento da Rússia é um desenvolvimento desigual e combinado, que combina a pólvora, combina o armamento pesado com o arco e flecha. Ele vai se combinando. Desenvolvimento desigual e combinado, porque a política pública sempre vai ser desigual, porque ela se concentra numa maior parte do território do que em outra parte. Então, esse desenvolvimento desigual, ele vai se combinando e vai se relacionando, e a partir dessa desigualdade, ela vai se reproduzindo em escala ampliada, não em escala pequena. Nessa perspectiva, o que a gente verifica? Historicamente, os incentivos fiscais estão concentrados numa única região. Por quê? Porque o capital está aqui e o capital atrai capital, como diz Karl Marx, gostando dele ou não gostando dele. Como diz Keynes,
Isso é um conflito distributivo que vai se dando entre a totalidade do território nacional. Então, ao mesmo tempo que a política estatal transforma e modifica o território, ela também destrói, promovendo desterritorialização. Como diz Milton Santos, que é o maior geógrafo brasileiro e também latino-americano, quando ele escreve Na Natureza do Espaço, ou quando ele escreve o livro O Brasil, ele vai falando assim, olha, a política pública tem um meio técnico, científico e informacional. O Estado, através de toda a sua estrutura tributária, estrutura fiscal, estrutura de poder, que é o monopólio legítimo, né, da violência, como fala o Weber, ele vai territorializando determinadas regiões com política de infraestrutura, e ele vai também desterritorializando, ele vai gerando um fluxo migratório de pessoas, fluxo migratórios de capitais. Então, o Estado é que tem o poder político de fazer todo esse encadeamento de política regional. E a política regional, não diferente do Estado do Pará, mas como o Estado de Santa Catarina, como o Estado de Rio Grande do Sul, como o Estado de São Paulo, os incentivos eles estão concentrados nas regiões metropolitanas. Os incentivos fiscais do ICMS não têm um caráter regional. Ele segue a lógica da acumulação capitalista, a lógica da valorização do valor e a lógica de onde a empresa escolhe ir. Olha, lá não tem energia, lá não tem infraestrutura, lá não tem nada. Eu não vou para aquela região. Eu vou para onde tem energia, onde tem infraestrutura, onde tem sistema bancário, onde tem aeroporto, onde tem portos. Então, o capital vai atraindo o capital, historicamente, de forma estrutural, uma inércia de política pública, de pensar a totalidade. Pensa-se a parte, mas não se pensa a totalidade do território. No geral, as políticas regionais, apesar de terem sido importantes para a desconcentração produtiva, no caso, quando se criou a Sudene, que se desconcentrou a produção industrial de São Paulo, trouxe para o Nordeste, quando você criou a Sudam, quando criou a Zona Franca de Manaus, acabaram por legitimar a lógica de mercado ao financiar os investimentos nas regiões mais adensadas. Se eu pegar o estado de Pernambuco, se eu pegar o estado de Rio Grande do Norte, eu vou verificar onde é que estão os incentivos fiscais. Estão na região litorânea, estão nas capitais e no seu interlande. Então, historicamente, o ICMS, desde a Constituição, nunca teve um foco de uma política regional. Pode ter um foco de uma política de desenvolvimento, mas não um foco de uma política regional, uma política de gerar desconcentração. Aqui, também, isso aqui são os incentivos fiscais da União. IPI, PIS, COFINS, todos os impostos e todas as contribuições. Se nós pegarmos as regiões brasileiras, como comentou o professor Fernando, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, o que a gente verifica? Por que é 2018? Eu defendi minha tese de doutorado em janeiro de 2019 ou 2020, não me recordo, mas o que houve? A região Norte, em 2018, de um total de quase 300 bilhões de incentivos fiscais da União, apenas quase 12% vai para a região Norte. Para a região Nordeste, 11%. O que a gente verifica? O Sudeste, né, São Paulo, sobretudo São Paulo e Rio de Janeiro, concentra quase a totalidade dos incentivos fiscais da União. Aí eu pergunto aos senhores e às senhoras, o incentivo fiscal, ele é um instrumento de desenvolvimento regional, haja vista que ele está concentrado nas regiões com maior grau de complexidade econômica? Não. As desigualdades de renda e de oportunidade do estado do Pará são muito maiores do que do estado do Rio Grande do Sul, do estado de Santa Catarina, do estado do Paraná, do estado de São Paulo, do Rio de Janeiro, do Espírito Santo. Porém, esses estados que têm o maior grau de complexidade econômica, eles se apropriam de maior parte dos incentivos fiscais. E como a gente viu na primeira parte, como vamos ver no livro, como também está no outro livro da minha tese de doutorado, Política Fiscal e Desoneração Tributária no Brasil. Hoje, Juliano, tu é contra ou a favor dos incentivos fiscais? Da forma como estão, eu sou contra.
da forma como... Por quê? Porque reduzem custo de produção, aumentam margem de lucro, sem fazer qualquer mudança qualitativa na estrutura econômica, sem dar qualquer salto qualitativo em distribuição de renda e geração de emprego de altos salários. Porque o comércio, onde tem grande parte dos incentivos fiscais hoje, ou os serviços, a remuneração dessas duas atividades é baixo valor, é no máximo 2 salários mínimos. Como a gente viu naquela tabela, a distribuição por faixa de renda. Então, nessa perspectiva, não há desenvolvimento, há sim desenvolvimento desigual num país subdesenvolvido, um Estado subdesenvolvido, ou, para citar a CEPAL, na periferia do sistema capitalista. Então, essa política, ela corrobora dia após dia com essas desigualdades por uma política pública. O capital, a iniciativa privada, por si só, o compromisso dela é com lucro. O Estado já é diferente, a política pública é diferente. O capital não faz política social, não faz. Quem faz política social é o Estado, a União ou os municípios. Toda a política de direitos sociais e de garantias fundamentais é feita pelo poder público. O capital não faz política social. Nessa perspectiva, no geral, as políticas regionais, apesar de terem sido importantes para a desconcentração produtiva, acabaram por legitimar o mercado, né? Em geral, os valores atribuídos às regiões paraenses, não só do Pará, mas a totalidade do território nacional, não refletem benefício socioeconômico para todos os municípios. O Pará é um dos 5 maiores exportadores de commodities do Brasil e o maior produtor de recursos minerais. Todavia, é o 3º estado da federação com população vulnerável contra a insegurança alimentar. Contra a insegurança alimentar. Quantas crianças, hein, Charles, que nasceram em 2006 que nunca tomaram iogurte na vida? Que não sabem o que é um sabor de iogurte? Entende? Quantas famílias, 20 milhões de pessoas na miséria? E os incentivos fiscais, nesse período, aumentaram quantitativamente, de forma exponencial. E não teve a capacidade. É preciso colocar esse lado avesso, é preciso fazer essa crítica e entender que o incentivo fiscal não é um dispositivo automático de investimento, não é um dispositivo automático de geração de emprego, de distribuição de renda. Ele é, sim, um instrumento de acumulação de capital, um instrumento de valorização do valor, mas também não é um instrumento de desenvolvimento regional, porque vai formando suas desigualdades no território. Então, a renúncia de receita, ela segue a lógica do mercado. A política regional desigual permanente. Então, o tema do nosso seminário, justiça fiscal, desigualdade, desenvolvimento no Estado do Pará. A gente viu aqui injustiça fiscal, a gente viu desigualdades e o desenvolvimento desigual. E desigual periférico, que é pior ainda. Então, as forças do mercado tensionam esse desenvolvimento desigual. O capital privado, a iniciativa privada, essas empresas que a gente viu que estão na dívida ativa, elas não têm esse compromisso com o desenvolvimento regional. Elas têm um compromisso com a sua estrutura de balanço. Então, nessa perspectiva, o Estado ele está constantemente num divórcio com a sua realidade. Porque o Estado, sim, tem toda uma equipe, um ministério, que sabe das desigualdades. Mas, porém, a Política Nacional de Desenvolvimento Regional, como era a PNDR que o Fernando comentou, ela pouco avançou, ela pouco alterou a estrutura nacional. O grande programa social que a gente tem no Brasil, Charles, é o programa Bolsa Família. O programa Bolsa Família é transferência de renda direta. Ele tem um efeito multiplicador de 1,72, muito superior ao incentivo fiscal. O que foi o auxílio emergencial? Então, programas de transferências de renda, ele tem uma capacidade muito mais elástica, muito mais dinâmica do que incentivos fiscais. Se você fizer um programa de investimento público, de gastos públicos, tem um efeito multiplicador, como mostram todos os indicadores, maior que os incentivos fiscais. Porque o Estado vai estar contratando o trabalhador para construir a ponte, para fazer a ferrovia. Hein? Muitas vezes a empresa pega um incentivo e não realiza o investimento. Então, o gasto direto, o gasto orçamentário, o gasto público tem um efeito multiplicador maior do que os incentivos fiscais.
Então, a redução das desigualdades sociais e a distribuição de renda entre ricos e pobres se dá muito mais pela forma como o sistema tributário está estruturado do que pelos benefícios fiscais. A gente discutiu no Fórum Internacional Tributário as desigualdades tributárias, o modelo tributário regressivo que é o Brasil, que cotidianamente repõe as desigualdades. Apenas repetindo o que o prefeito de Belém, o Edmilson, comentou, um cidadão que recebe um Bolsa Família, ele compra 1 quilo de arroz, ele está sujeito à tributação, ou seja, de 7%, ou seja, de 12%, ou seja, a regra geral, a 17% ou 18%. Agora, uma grande empresa que faz remessa de lucros e dividendo, que faz distribuição, ela se escapa dessa tributação. Então, a estrutura tributária, que pouco avançou nessa reforma no Congresso Nacional, ela vai repondo essas desigualdades. Então, a redução das desigualdades sociais e regionais, por meio dos incentivos a projetos localizados em regiões de menor renda ou projetos que incentivem a fixação a longo prazo da população local e sua implementação ainda é um objetivo distante. Hoje, entretanto, nota-se que privilégios fiscais não têm limite de prazo. Muitas empresas têm incentivos fiscais já há 10, 15 anos. Quero citar um exemplo aqui, Catete. O convênio 100 do ICMS do agrotóxico, desde 1997. Foi sucessivamente renovado. Então, o incentivo fiscal para o agrotóxico, que é por poucas e grandes empresas multinacionais, vem para o Brasil com redução de IPI para entrar nos portos, vem com redução de todas as contribuições sociais, quase não paga tributo, para 10 empresas. São 10 empresas que detêm o controle do agrotóxico, ou do veneno, ou do defensivo agrícola. Tem necessidade de conceder generosos benefícios fiscais para esse setor? Não, o Brasil é um dos maiores exportadores de soja, né, de soja, que envolve grande veneno, também de cana-de-açúcar. É um dos maiores consumidores de agrotóxicos do mundo. Por que não tributar a poucas e grandes empresas? Qual é a dificuldade? As relações políticas de poder. Lobby dentro e fora das instituições estatais, dentro do Congresso, dentro dos tribunais, em todas as suas relações. O CONFAS não teve força política para impedir a seletividade espacial do capital. O CONFAS não está preocupado com o desenvolvimento regional. Quando você deposita lá um incentivo fiscal, o CONFAS não quer saber se ele tem finalidade regional. Ele aprova. Você pode fazer copiar de outro estado da mesma região, mas o CONFAS não... Bem, isso aqui, ele está relacionado com o desenvolvimento regional, esse incentivo vai para uma região mais periférica dentro do estado, o CONFAS não tem essa preocupação. E há forças econômicas de certas regiões para atrair investimentos em detrimento de outras. Por isso, como diz o Chico de Oliveira, é o desenvolvimento regional desigual, ou como diz o Trotsky, gostando ou não gostando dele, importante ler, é um desenvolvimento desigual e também combinado. A região periférica combina com o centro desenvolvido. Então, nessa perspectiva, aqui, o que é importante a gente ter a ciência? Na literatura econômica, nas intervenções políticas, que é o questionar, o perguntar. Eu tive um professor, o Fernando conhece, o Wilson Cano, faleceu recentemente, ele falou assim, olha, questionem tudo, duvidem tudo. E eu, quando comecei a construir minha tese de doutorado na Unicamp, eu parti de algumas perguntas, de alguns problemas de agenda de pesquisa. Porque há uma narrativa muito forte. Por exemplo, quando a Dilma encaminhou para o Congresso Nacional uma medida provisória de incentivos fiscais, tinham 4 setores estratégicos, que era para a construção do Plano Brasil Maior. Entrou no Congresso Nacional com 4 setores. Quando saiu, quando foi convertida a lei, estavam com 56 setores. 56. Veja a relação política de poder. E aí, esses 56 setores, qual é o compromisso? Vão dar na folha de pagamento, vão dar redução de IPI, vão dar todos os incentivos fiscais. O que houve de lá para cá? De 2014 para cá, de 2010 para cá? A gente teve, em termos de crescimento econômico, uma década jogada fora.
crescemos muito pouco e expandiu quantitativamente os incentivos, interferindo diretamente no Pacto Federativo, interferindo diretamente nas transferências constitucionais e, sobretudo, a União. Grande parte dos incentivos da União são sobre contribuições sociais, que é a Previdência, Charles. A União está dando incentivos sobre as contribuições sociais, que é a Previdência do trabalhador. Então, há muita desigualdade, há muita contradição nas políticas de incentivo fiscal. E como pesquisador, como sujeito crítico, a gente tem que ver este lado avesso, olhar o movimento retilíneo da totalidade dos 365 graus. Porque se a gente olhar um movimento do ângulo de 20 graus, aquela viseira, a gente não vai ter a totalidade. E a totalidade é a crítica, é um processo em permanente construção, mas que esse movimento ele vem sendo desigualmente distribuído no território. Aí está aquela entrada, a saída e a solução. Eu penso que nós precisamos de um Estado. Apenas o Estado tem as suas condições de fazer essa política. Porém, as correlações políticas de forças, seja no governo A e no governo B, são muito fortes, que muitas vezes impedem de pensar uma política nacional em desenvolvimento regional. Então, senhores e senhoras, essa apresentação aqui é para desmistificar um pouco que o incentivo fiscal ele não é um instrumento de desenvolvimento regional. Ele é um instrumento de desenvolvimento desigual que acaba territorializando e acaba desterritorializando, acaba valorizando e acaba desvalorizando o território nacional, em particular o território do Pará. Muito obrigado.